Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Bibliatalk. É um prazer imenso ter você aqui conosco nessa oportunidade. Se essa é a sua primeira vez aqui no nosso canal, eu gostaria de te pedir para que você se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino para receber as notificações todas as vezes que nós soltarmos um vídeo novo aqui no nosso canal. Não se esqueça de compartilhar o link desse vídeo com seus amigos para que todos nós possamos crescer no nosso conhecimento da Palavra de Deus. Hoje nós estamos estudando a lição do segundo trimestre de 2021 da revista de adultos da editora CPAD. E nessa feita nós estamos estudando essa revista muito importante para o nosso tempo, que traz por título Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O comentarista dessa lição é o pastor Elinaldo Renovato de Lima. E hoje nós estamos estudando a lição de número 4, que trata sobre os dons de poder. Se você perdeu algum dos vídeos anteriores, eu gostaria que você clicasse aqui no card. Lá você vai encontrar todos os vídeos dessa série que nós estamos estudando. E para ministrar essa aula de hoje, eu gostaria que você recebesse nosso querido amigo, o pastor Elias. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. É um privilégio mais uma vez estar aqui de volta, mais uma vez, para juntos estudarmos a Palavra de Deus, trazendo esta lição muito importante da CPAD, que vem tratar sobre os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O textuário diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de 4 a 5. A verdade prática diz: os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. E a leitura bíblica em classe, ela está registrada em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 4. O versículo 4, depois do versículo 9 a 11, que diz assim o verso 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há outro pelo mesmo Espírito a fé, e há outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e há outro a operação de maravilhas, e há outro a profecia, e há outro o dom de discernir os espíritos, e há outro a variedade de línguas, e há outro a interpretação das línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então nós vemos aqui que na lição de hoje estudaremos os dons de poder, né? Aquele que concede os dons, imutável, e deseja que a sua igreja continue a manifestar o Evangelho com poder e graça. Todavia sabemos que o Todo-Poderoso distribui os dons de poder quando os seus servos têm como prioridade servir ao próximo. Sua prioridade tem sido servir a Deus e ao próximo. Segundo Stanley Orton, à medida que formos ativos em alcançar o mundo, tornamo-nos vasos que podem ser usados pelo Senhor. Portanto, busquemos com zelo os dons de poder, pois eles são indispensáveis à igreja. Então, nesse ponto de contato aqui, nós observamos que os dons concedidos por Deus à igreja, ela tem um objetivo. O objetivo de, primeiro, enaltecer o nome do Senhor. Segundo, fazer com que a igreja se desenvolva, tanto em quantidade como em qualidade, como também espiritualmente. Porque todos os dons concedidos através do Espírito Santo é para a edificação da igreja e para o crescimento da mesma. Portanto, nós precisamos já de antemão segurar esse gancho para que nós possamos entender o significado daquilo que o Senhor está nos passando através do
do dom de poder, esse dom tão glorioso na igreja. Falamos já em outra oportunidade dos dons concedidos, né, como, por exemplo, esses dons não são concedidos por Deus para a exaltação de quem quer que seja, para a glorificação de quem quer que seja, mas para o serviço único e exclusivamente do Senhor. Né? O Senhor Jesus, quando deixou os seus discípulos, a começar pelos apóstolos, o objetivo de Jesus era que os apóstolos dessem continuidade ao trabalho do Senhor. E isso foi feito de uma maneira responsiva, e hoje, no século XXI, estamos aqui, e o mesmo objetivo continua sendo o mesmo: propagar o Evangelho em tempo e fora de tempo, anunciar que Jesus está voltando, que o Senhor Jesus quer que todas as pessoas venham ao conhecimento da verdade, pois o desejo de Deus não é que as pessoas se percam, mas que elas sejam salvas, que elas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho. E automaticamente o poder do Evangelho tem que ser corroborado com os dons de maravilha, com os sinais que seguiram os apóstolos no passado. Assim, da mesma forma, deve continuar nos dias atuais. Se isso não está acontecendo, é porque estamos falhando em alguma coisa. Então é o momento de nós nos voltarmos para Deus, buscarmos o Senhor de coração quebrantado, humilhado, e pedir ao Senhor que através do Espírito Santo venha nos capacitar para que possamos ser uma voz, muito mais do que na época de João Batista, uma voz que clama hoje nos grandes centros, nas grandes capitais, nos países aonde se precisa ouvir o Evangelho. Porque João Batista era uma voz que clamava no deserto. Nós somos a voz que clamamos nas cidades, nos povoados, nas grandes capitais e nos países em todo o planeta Terra. Mas para que isso seja eficaz, é necessário que tenhamos à nossa disposição os dons espirituais que já foram concedidos por nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra-chave desta lição, desta aula de hoje, é dons de poder. E aqui fala de fé, maravilhas e cura, capacidades sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo, por intermédio das quais a igreja pode agir de forma extraordinária. Então eu tenho falado sempre sobre a questão dos dons espirituais, das operações de poder, de maravilha, operações de cura, né? E a gente tem muitas vezes comentado, porque eu tenho vivido isso, tenho presenciado isso, que muitas das vezes a gente organiza um bom sermão, uma boa homilética, temos eloquência, temos bastante conhecimento bíblico, temos um bom conhecimento teológico, mas falta o principal, a unção do Espírito Santo, o operar do Espírito Santo através dos sinais e prodígios. Quando a gente olha para a vida de Filipe, quando a gente olha para a vida de Paulo, de Pedro e todos os demais apóstolos, nós percebemos que a palavra que eles pregavam era confirmada com os sinais que se seguiam, né? Então, meus amados irmãos, eu acredito sem nenhuma sombra de dúvida que esse momento é o momento que o Senhor nos traz um despertamento. Ele nos chama a atenção para esses pontos que muitas das vezes, por conta da ganância, por conta de interesses particulares, por conta da vanglória, do massageamento do ego, tem nos afastado da cruz, tem nos afastado da presença do Senhor e tem nos distanciado também do agir do Espírito Santo. Então é momento de reflexão e é momento de buscarmos ao Senhor enquanto se pode achar. Então nós vemos aqui, por exemplo, lendo aqui esse primeiro tópico, né, da introdução, diz que o ministério terreno de Jesus foi marcado por inúmeros milagres, primeiramente curas. A história eclesiástica comprova que a igreja do primeiro século
também operou maravilhas no poder do Espírito Santo. Entre os primeiros cristãos sobejavam os dons de poder. Se Jesus não mudou e os dons espirituais são para a igreja de hoje, por que atualmente não vemos as manifestações dos dons de poder em nosso ambiente com mais frequência? Então aqui está a interrogação. Então, antes de você achar que eu estou criticando, que eu estou transmitindo aqui uma palavra que está mexendo aí com o teu orgulho, com o teu ego, você precisa ler a introdução da lição. Se Jesus operou com muitos milagres, os apóstolos operou através dos milagres, pregou uma palavra cristocêntrica e os milagres aconteciam, por que não está acontecendo hoje no seu ministério? Por que não está acontecendo no ministério das igrejas de um modo em geral? Então, é uma interrogação, é uma pergunta que precisa de uma resposta. E essa resposta é eu e você, é nós que podemos dar. Então, meus amados irmãos, essa é a grande realidade da igreja do século 21. É uma igreja que se dividiu muito, é uma igreja que está seguindo várias ramificações, mas tem se esquecido do principal, do combustível que faz essa igreja andar para frente triunfante, que é os dons espirituais, na unção do Espírito Santo de Deus. A primeira pergunta que nós temos aqui é a seguinte: o que significa fé? Na Epístola aos Hebreus nós temos uma resposta, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Tá? Essa é a definição bíblica sobre a fé, pois mostra a total confiança e dependência em Deus. Aprendemos com o texto do capítulo 11 de Hebreus, conhecido como a galeria dos heróis da fé, que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, sendo a nossa fé em Deus fundamental para as operações divinas entre os homens. Então a primeira coisa é a falta de fé. Se Hebreus lá, capítulo 11, verso 1 está dizendo que a fé é o alicerce, é o firme fundamento das coisas que se esperam e é prova daquilo que não se vê, logicamente, que aquilo que a gente está vendo não tem como esperar, porque nós estamos vendo, e isso não é fé. Porque já está ali. A fé verdadeira é você acreditar em algo que você não vê, mas sabe que vai acontecer. Então é a operação da fé. Então é mediante a fé que os sinais acontecem. Você está pregando a palavra de Deus, que é uma palavra infalível. É uma palavra fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. Então, se você é uma pessoa comprometida com a palavra, você é comprometido com Deus, você é um verdadeiro servo de Deus, então você precisa ter fé que aquilo que você está falando, ela vai surtir o efeito, porque a palavra de Deus, ela jamais vai voltar sem cumprir o devido efeito para qual o Senhor está enviando. Então preciso acreditar. Se eu estou pregando uma palavra salvífica, eu tenho que ter fé e acreditar que o Espírito Santo vai fazer a sua parte. Ele vai convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Ele vai convencer este pecador, vai quebrantar o seu coração, e na hora que você fizer o apelo, ele vai se render a Cristo e aceitá-lo como Salvador, porque ele foi convencido da sua situação miserável, da sua necessidade de Deus, e o Espírito Santo tem esse poder. Mas pregar com autoridade, pregar com eloquência, pregar com ousadia é uma parte que compete a mim, desde que eu tenha fé naquilo que estou fazendo e tenha compromisso com a verdade de Deus. Amém? Então, a fé é isso aqui. Ela é a base, é o fundamento. E sem fé, eu posso ter a maior eloquência do mundo. Eu posso ser versado em tudo que você possa imaginar, em todo conhecimento. Mas se eu não tiver fé, e o principal de tudo isso que Paulo nos ensina, que é o amor, eu simplesmente vou ser um sino que soa e não vai trazer nenhum efeito. Pelo contrário, vai cansar o ouvido de quem está ouvindo. Mas se ela estiver regada com a fé
e com a unção do Espírito Santo, essa palavra tem o poder de penetrar no ouvido do ouvinte e descer ao seu coração e fazer ele refletir acerca do seu estado diante de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. O terceiro ponto, melhor dizendo, fala sobre o exemplo bíblico do dom da fé. Quando guiou o povo de Israel na saída do Egito e se aproximou do Mar Vermelho, já na iminência de ser destruído por Faraó, Moisés disse: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Moisés viu pela fé o livramento do Senhor antes de o fato acontecer. Esta é uma boa mostra bíblica do exercício do dom da fé. Então nós vemos que Moisés tinha uma ligação perfeita com Deus. Nós vemos, por exemplo, um outro caso de Pedro e João quando subiam ao templo. E ali diz o texto bíblico nos evangelhos que um homem coxo era colocado todo santo dia na entrada do templo para pedir esmola para aqueles que estavam entrando no templo. E de repente Pedro e João se aproximam daquele homem. E aquele homem estende a sua mão para receber alguma coisa deles. E Pedro, olhando e fitando os olhos nele, diz o texto sagrado, que viu nele fé. Então Pedro disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E tomando ele pelo braço, ergue aquele homem, e instantaneamente os seus artérios se firmaram, e aquele homem agora passou a pular e a glorificar o nome do Senhor, e junto com eles entraram no templo. Então, irmãos, Pedro tinha fé, e ao olhar para aquele homem, percebeu que ele estava receptível para receber naquele momento o milagre. Quantas vezes você talvez já não tenha passado por essa experiência? É chamado para orar por alguém, por algum enfermo, e quando você olha para aquela pessoa, você vê ela que está com o semblante quebrantado, mas ao mesmo tempo está ali convicta de que o Senhor pode operar o milagre. E quando você ora e repreende o mal, a vitória chega na vida daquela pessoa. Então, a fé precisa fazer parte da minha e da tua vida. Sem fé, nós não podemos agradar a Deus. E seremos como lata vazia. Vamos falar bonito para muita gente, mas não vai surgir o efeito. Então, o dom de poder é essencial na vida daquele que faz a obra de Deus. O Espírito Santo concede aos crentes o dom da fé para que ele possa realizar coisas que transcendem a esfera natural, visando a edificação da igreja. Aleluia! Por que você acha que muitas denominações hoje estão cheias e abarrotadas de pessoas? Porque eles estão usando esse dom glorioso, o dom da fé. Muita gente critica. Tem muita gente criticando a igreja A, a igreja B, que eles não estão pregando o evangelho, eles se focaram na cura, na libertação, e eles estão usando os dons que estão aqui. E muita gente, não vou dizer todas, mas muita gente estão sendo curados, estão sendo libertados, estão testemunhando daquilo que Deus está fazendo nas suas vidas. Então é preciso que nós também, da mesma forma, nos coloquemos à disposição do Espírito Santo para sermos instrumentos de Deus, para que haja diferença e mudança neste planeta Terra, para que as pessoas não ouçam apenas uma pregação bonita, eloquente, mas que também seja alcançada pelos sinais e maravilhas que o Senhor prometeu que esses sinais seguiriam aos que crescem. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, o primeiro tópico aqui, no segundo ponto, diz: o que são os dons de cura? Então, nós vemos aqui, são recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Por isso, a expressão está no plural.
Deus é quem cura. Tá certo? Então, para o Senhor não existe doencinha, doençona ou doença. Todas as enfermidades para o Senhor é a mesma coisa. E da mesma forma que Ele cura uma, Ele cura todas. Não importa a gravidade. O que importa é que tanto que vai orar pelo que está enfermo, como o que vai receber, precisa crer que o Senhor é fiel e pode fazer muito mais do que você está pedindo ou pensando. Nós vemos, por exemplo, lá em Tiago, eu acho que aqui nós temos uma referência, que quando alguém está enfermo, chame os presbíteros da igreja. E os presbíteros vão até aquele doente, aquele enfermo, e chegando lá, eles vão orar por aquele enfermo e ungí-lo com azeite. E diz aí no texto bíblico ali de Tiago, que se ele tiver cometido algum pecado, ser-lhe-ão perdoados os pecados, e ele sarará da sua enfermidade. Então nós vemos a importância do dom de poder ou do dom da fé na vida de todo o ministério da igreja, e por que não dizer na vida de toda a igreja? Porque todos nós podemos orar uns pelos outros. Amém, irmãos? O que nós precisamos é ter a fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Segundo ponto, fala sobre a redenção e as curas. Apesar de o crente ser redimido pelo Senhor através da obra expiatória efetuada por Jesus na cruz do Calvário, ele, o crente, ainda aguarda a redenção do seu próprio corpo, quando o apóstolo Paulo tratou dos males que afligem a criação como resultado do pecado da humanidade. Escreveu que não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, conforme Romanos capítulo 8, 23. Então nós vemos aqui, nesse segundo parágrafo, que a redenção e as curas, elas estão ao nosso alcance. No entanto, nós vivemos num mundo contaminado por todo tipo de doenças, de vírus, de bactérias, e trazemos em nós o estigma do pecado original, praticado por Adão e Eva. Por conta disso, é que Paulo diz lá em Romanos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Apesar de termos sido redimidos pelo sangue do Cordeiro, nós ainda habitamos um corpo que pertence a essa terra, a um corpo que ainda não foi glorificado, que ainda não passou pelo processo da incorruptibilidade. Então, automaticamente, vez ou outra, você vai adoecer, você vai ter algum problema, mas a fé é o combustível para que sejamos curados, libertos de todo mal. E terceiro ponto, a necessidade desses dons. Os dons de curar são necessários à igreja da atualidade, num mundo incrédulo, em que a medicina se desenvolve rapidamente. O ser humano pensa que pode superar a Deus. A humanidade precisa compreender as suas limitações e convencer-se da sublime realidade de um Deus todo-poderoso, que em sua misericórdia e amor concede sabedoria aos homens e às mulheres para multiplicar o conhecimento e a medicina, visando o bem-estar de todos. Quanto aos dons de cura, são manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da Igreja de Cristo para que a humanidade reconheça que Deus tem o poder de sanar todas as doenças. Então, esse ponto aqui do comentarista, ele realmente ele deixa alguma coisa no ar, porque ao mesmo tempo que ele fala do poder de Deus, aí ele fala do poder da medicina, e uma coisa a gente tem que deixar bem claro aqui, o poder de Deus é imutável. O Senhor tem o poder de curar todas as enfermidades. A medicina, ela não cura enfermidade. A medicina, ela combate o efeito da enfermidade. Então, é preciso saber, é uma medicina alopata. Então, se você chega no médico com dor,
com dor de cabeça, ele vai receitar um comprimido, né? Um Doril, alguma coisa para eliminar aquela dor de cabeça. Mas o segredo da medicina, verdadeiramente, teria que ser: por que você está com essa dor de cabeça? Por que você está tendo febre? Vamos descobrir o problema. Qual é a causa dessa infecção? Quando se descobre a causa, você elimina os efeitos, porque você elimina a causa, você mata a causa. Jesus, ele tem o poder de fazer isto através da fé. Agora, tem coisas que o Senhor não faz. É por isso que quando nós oramos a Deus, nós precisamos pedir ao Senhor que faça a sua vontade. Eu sempre tenho agido dessa forma. Senhor, que o teu nome seja glorificado. O teu servo está aqui passando por isso ou aquilo, mas em teu nome, na autoridade que há no teu nome, eu repreendo esse mal, eu repreendo essa enfermidade. Contudo, que o teu nome seja glorificado, que seja feita a tua vontade. Perdoa as falhas, as transgressões. Quantas pessoas eu tenho visto serem curadas? E quantas pessoas morreram depois da oração? Então, é algo que a gente não pode, de maneira nenhuma, generalizar, mas também não podemos aqui, jogar a fé e o poder de Deus lá para baixo, elevando o poder da medicina como se eles fossem o salvador da pátria, porque eles estão também instrumentos na mão do Senhor. Existe uma variedade de manifestações do dom de curas. São concessão à igreja. Deve ser ao fato de que Deus quer dar saúde ao seu povo. O Senhor, ele é o Deus Rafá, ele é o Deus que sara. O terceiro tópico diz: o dom de operação de maravilhas. 1 Coríntios capítulo 12, verso 10. O dom de operação de maravilhas, este dom realiza obras extraordinárias além do poder humano. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. Nós vemos, por exemplo, Jesus repreende a tempestade no mar, repreende aquela ventania, quando os discípulos ali, homens, capacitados, profissionais, acostumados com o mar, de repente açoitado por um grande vendaval, por uma tempestade fora do comum, e eles remam e nada acontece, o barco está se enchendo d'água, mas naquele momento alguém lembra, vai chamar Jesus, e Jesus repreende tudo e a calmaria chega e houve ali grande bonança. Então esse é um sinal de maravilha. E quantos outros nós poderíamos citar? Então nós vemos que o Senhor nosso Deus, ele não mudou, ele continua o mesmo, operando no meio do povo, no meio principalmente daqueles que têm buscado o Senhor com comprometimento, com atitude, com coração quebrantado, com coração sincero. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O segundo ponto, aqui nos fala exemplos bíblicos, Temos aqui os exemplos bíblicos. O ministério terreno de Jesus foi marcado por operações de maravilhas, O bom mestre repreendeu o vento e o mar, e este logo se aquietaram. O terceiro ponto diz: distorções no uso dos dons de curar e de operação de maravilha. Então aqui é importante nós notarmos: o cristão não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir a cura dos enfermos. A nossa relação com Deus não se dá em forma de barganha. Quem somos nós para exigir de Deus alguma coisa? Somos seres humanos limitados. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Então, mais um ponto que nós precisamos atentarmos aqui, meus amados irmãos, é que nós não podemos, de modo algum, como alguns por aí andam ensinando, de enforcar Jesus na parede, exigir porque ele é obrigado a fazer isso ou aquilo. Não. Irmãos, aonde já se viu a criatura mandar no Criador? Não tem lógica. Nós devemos usar os dons sim, mas dentro da vontade de Deus. É aquilo que eu já falei a princípio. Que o nome do Senhor seja glorificado através do sinal que ele pode operar na vida de A ou de B.
Então, interceder, orar pelo enfermo, orar por quem está necessitando, é meu dever como cristão. Mas a operação do milagre compete a Deus e ao Espírito Santo conceder. Porque eu vejo o físico, eu olho para a fisionomia daquele doente, daquela pessoa, mas o Senhor está olhando para o coração daquela pessoa. Ele está vendo o que está irregular ali dentro. Então o Senhor não é obrigado a fazer aquilo que eu quero que Ele faça. Então nós precisamos ter cuidado, né? Tem gente que diz, eu ordeno. O Senhor é obrigado a fazer isso ou aquilo, e não é bem por aí. Então que nós tenhamos cuidado. Os dons estão aqui à nossa disposição. Precisamos utilizar, mas dentro da coinonia, dentro dessa coletividade que é a igreja do Senhor. É por isso que eu nunca, por muitos anos, orei pedindo ao Senhor esse dom, aquele dom, mas aquele outro dom. Mas no dia que eu entendi o que realmente era o operar do Espírito Santo, então eu me tornei um aliado do Espírito Santo. Eu falei, Espírito Santo, vem habitar em mim, que eu possa estar sempre na plenitude do Senhor. Me conduz. Aliás, o Senhor é o meu consolador, é o meu guia, é aquele que Jesus dispensou para estar comigo por toda a eternidade, para sempre. Então, Espírito Santo, é de você que eu preciso. Você sabe o que é necessário para que a igreja cresça, para que as pessoas sejam curadas e libertas. Então eu me disponho a Ti, me coloco nas Tuas mãos, usa-me segundo a Tua vontade, para a glória do Teu santo nome e para a glória do Pai. E isso, irmão, é importante. Para a minha vida, particularmente falando, tem sido muito importante. Então nós vemos aqui, o cristão não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir a cura dos enfermos. Não tem. Porque o Senhor vai operar dentro da sua vontade. Ele, muitas vezes, irmãos, Ele cura instantaneamente, como eu já presenciei. Instantaneamente. Outras vezes, a cura chega num processo gradativo, como eu também já vi. E outras vezes simplesmente não vem, porque o Senhor achou conveniente não curar aquela pessoa. E é algo que só o Senhor explica, eu não tenho explicação. Será que aquela pessoa foi curada porque eu estou em pecado? Claro que não. Será que ele não recebeu a cura porque está em pecado? Claro que não, eu não posso julgar. Simplesmente o Senhor não quis curar. Então, louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas também não quer dizer com isso que eu vou parar de orar. Eu vou continuar orando por aquele irmão. Até a hora que as coisas podem acontecer. Algo vai acontecer. Concluindo, Deus pode conceder a seus servos o dom da fé, dom de curar e o dom de operação de milagres, mas sempre de acordo com a sua vontade e graça. Lembre-se de que os dons de poder contribuem para legitimar a pregação do Evangelho. Infelizmente, há pessoas que querem utilizar essas dádivas para obterem lucros financeiros e enriquecimento pessoal. Isto envergonha o nome de Jesus e mancha a idoneidade da igreja na sociedade. Quem procede desta forma está suscetível ao juízo de Deus, que virá no tempo próprio. Que nós, a igreja, o povo do Senhor, façamos uso dos dons de poder para propagar o Evangelho de nosso Senhor e glorificar o nome do Pai no poder do Espírito Santo. Jesus, uma certa feita, para nós concluirmos esta aula, ele disse que naquele dia muitos se apresentarão diante dele e dirão: Senhor, no teu nome nós operamos maravilha. No teu nome eu preguei ali na minha rua, eu curei os enfermos, expeli demônios. E o Senhor Jesus dirá para eles abertamente: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, aqui o comentarista, ele traz alusão de pessoas que estão utilizando os dons espirituais para se autopromoverem, para enriquecerem. Então,
Essas pessoas, segundo o que nós encontramos aqui neste comentário e pelo que Jesus fala nas Escrituras, essas pessoas um dia terão uma grande decepção. Oxalá que essas pessoas mudem enquanto é tempo, porque os dons espirituais o Senhor não concedeu à igreja para serem negociados, para serem trocados, vendidos. Nós não podemos e não devemos fazer barganha com o Senhor. O Senhor não aceita esse tipo de coisa. Tá certo, irmãos? Então, que Deus em Cristo te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele te fortaleça, que Ele te dê sabedoria do alto e que você tenha entendido o significado desta lição e coloque em prática na sua vida para que você seja um vaso nas mãos do Senhor. E, querendo Deus, estaremos de volta numa próxima oportunidade. Amém. Muito obrigado, Pastor Elias, por mais uma aula maravilhosa. Eu tenho certeza que essa aula tocou profundamente no seu coração. Essas aulas desse segundo trimestre da editora CPAD têm tocado poderosamente todas as nossas vidas. Eu tenho certeza que tem feito a diferença aí na sua casa, no seu lar também. Se tem feito a diferença, eu gostaria que você clicasse agora no like desse vídeo, deixasse um comentário pra gente dizendo o que você tem achado desses vídeos, dessa série que nós estamos fazendo aqui no nosso canal. Então, para continuar nessa sua jornada, eu gostaria de te indicar algum dos vídeos que está aparecendo aqui na playlist, que está aparecendo aqui, para que você possa continuar nessa sua jornada de conhecer a Deus a cada dia. Eu vejo você no próximo vídeo.